Ora, mais uma vez, muito bom dia a todos. Vamos dar início ao 22º Fórum de Apoio ao Doente Reumático da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e agradecendo desde já a vossa presença neste evento que celebra o Dia Mundial das Doenças Reumáticas, 12 de outubro, World Arthritis Day, cujo tema da campanha é Don't Delay, Connect Today, Time to Work. Vamos dar início à sessão de abertura e passo desde já a dar a palavra ao Dr. José Manuel Rocha Nogueira, coordenador do Programa Nacional para a Saúde Ocupacional e que está aqui em representação da Direção-Geral de Saúde. Muito obrigada. Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer, em nome da Direção-Geral da Saúde, em nome do Programa Nacional de Saúde Ocupacional, o privilégio de estar aqui. Trata-se de uma iniciativa que, desde o princípio, logo acarinhei, logo senti-me compulsivamente estar presente nesta sessão e dar todo o apoio, não só porque se trata de um problema, na verdade, muito considerável ainda a nível da sociedade portuguesa, mas especificamente porque o Programa Nacional de Saúde Ocupacional, a nível das suas atividades, a nível das atividades que desenvolve em todo o país, uma das suas grandes áreas de intervenção é a prevenção da doença profissional. E como nós sabemos, grande parte das doenças profissionais, e depois irei apresentar algumas estatísticas relativamente a isso, resulta em lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho. Muitas destas lesões são lesões que depois acabam por ter consequências permanentes, consequências duradouras, e são situações que, se houvesse condições de trabalho adequadas, medidas preventivas definidas desde o princípio, nunca se teriam estabelecido, nunca teriam progredido até situações que depois acabam por ser irreversíveis e que acabam por condicionar trabalhadores saudáveis a uma vida relativamente mais gravosa do ponto de vista da sua aptidão. Este aspecto, relativamente ao título do fórum, viver em capacidade, é uma situação que só é possível, estamos a falar em Portugal no século XXI, porque o indivíduo com algum tipo de deficiência, ele só tem incapacidade porque, na minha opinião, ele vê-se confrontado com aquilo que eu chamaria objetos impossíveis. O que é que são estes objetos impossíveis? Os objetos impossíveis são todos aqueles que, mercê da sua deficiência, a sociedade não se acautelou e não tomou medidas para que esses objetos continuassem a ser possíveis, continuassem a ser acessíveis. Eu estou-me a referir a coisas tão simples como, por exemplo, a maçaneta de uma porta, que, do ponto de vista de design, pode ser um objeto muito interessante, mas para quem tenha um problema reumatológico a nível das mãos, se torna um objeto impossível. Torna-se impossível conseguir abrir uma porta se a maçaneta não tiver um design que seja compatível com a deficiência desse indivíduo. Por exemplo, outra coisa tão simples como 2 degraus, e quem tem uma deficiência motora, nomeadamente a nível dos membros inferiores, sabe que às vezes 1 ou 2 degraus tornam-se objetos impossíveis de conseguirem ser vencidos. Trata-se de uma coisa, por exemplo, quem tem a deficiência visual, o sinal que determina que uma instalação sanitária é masculina ou é feminina. Algo que, para nós que não tem deficiência visual, é perfeitamente banal, e identificamos logo um indivíduo que tem a deficiência do ponto de vista visual, torna-se o tal objeto impossível. Portanto, enquanto nós não conseguirmos, e quando eu digo nós, digo a nossa sociedade, a sociedade portuguesa, o Estado português, não criar regras, que já existem regras, só que tardam em ser aplicadas. Enquanto estas regras não sejam aplicadas do ponto de vista universal, claro que continuaremos a ter que viver não a deficiência, mas a incapacidade. Agora, claro que todos teremos que fazer um esforço para tornar que estes objetos, que ainda hoje são impossíveis para muitos membros da nossa sociedade, num futuro curto possam se tornarem objetos possíveis e nem sequer serem considerados como difíceis do ponto de vista da acessibilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. José Nogueira. Passo agora a palavra ao Dr. Humberto Santos, Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação. Muito bom dia. Sr. Presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, Dr. Elsa Mateus, Sr. Coordenador do Programa Nacional de Saúde Ocupacional, Dr. José Manuel Rocha Nogueira, caros membros da Direção da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, caros convidados, caros participantes,
prezados colegas, Ana Rita Vilhena e Dr. Leonardo Conceição, a partir de vós, cumprimento todos os oradores, nomeadamente a Esther, que tivemos a conversar à entrada, e desejar-vos um bom dia de trabalho a todos aqueles que vão passar por aqui, quer na qualidade de oradores, quer na qualidade de participantes. Felicito a organização por este 22º Fórum de Apoio ao Doente Reumático, pela diversidade, abrangência e qualidade do programa para este vosso dia de reflexão. Em nome do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, agradeço o convite e agradeço esta oportunidade para poder aqui, de alguma forma, referir o papel fundamental do empoderamento e capacitação de todos e de todas as pessoas, no sentido de se garantir, tanto quanto possível, a melhor cidadania alicerçada nos princípios da Convenção. De facto, este ano, 2019, assinala-se o 10º aniversário da ratificação por Portugal da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Não posso, por isso, deixar de vos referir este Tratado de Direito Internacional que visa promover os direitos das pessoas com deficiência. Ao longo do seu clausulado, nos seus 50 artigos, a Convenção reconhece e consagra o direito de acesso por parte das pessoas com deficiência a direitos humanos fundamentais, como seja o trabalho, a formação, a saúde, a vida autónoma e independente, a educação, a participação na vida cultural e recreativa, o lazer, desporto, entre outros. O objeto expresso na Convenção é, pois, proteger e garantir o pleno e igual acesso ao gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, promovendo o respeito pela sua dignidade inerente à sua condição humana. E convém aqui referir que as pessoas com deficiência incluem aqueles que têm incapacidades duradouras físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, que, em interação com as várias barreiras, podem impedir a sua plena e efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com os outros. Esta referência é a referência exatamente ao artigo 1º da Convenção. Como Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, tenho pautado a minha ação pelo cumprimento da missão deste organismo de promoção das políticas transversais para a inclusão das pessoas com deficiência, em claro alinhamento com o objetivo de implementação real e efetiva dos princípios da Convenção. Não obstante, todas as ações e iniciativas que o INR possa promover, é fundamental podermos continuar a alargar e aprofundar o envolvimento de parcerias e contributos, quer das organizações representativas das pessoas com deficiência, bem como de todas as organizações da sociedade civil e administração pública, enquanto elementos indispensáveis para o empoderamento e participação de todos na alavancagem de um efetivo desenvolvimento social. Não existe, sobre hipótese alguma, desenvolvimento social se algum segmento da população estiver, de facto, em infraparticipação, em participação com algum tipo de inibição. Neste contexto de partilha de informação e empoderamento em que nos encontramos aqui hoje, partilho convosco que, muito recentemente, o INR lançou, em articulação interministerial e com o Gabinete da Sra. Secretária de Estado das Pessoas com Deficiência, o Guia Prático Os Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal, com vista a facilitar a obtenção de informação necessária à concretização de direitos e da cidadania das pessoas com deficiência e a facilitar a tomada de decisão e promoção da inclusão. Deixo-vos, pois, aqui o convite para poderem consultar no nosso site este guia, onde certamente irão encontrar informação muito relevante para o cotidiano de qualquer um de nós. Este guia existe em formato e-book e PDF acessível e está disponível, como vos dizia, para descarregamento através do site do INR. Referir-vos ainda que, no quadro da legislatura, que agora terminou, concretizaram-se novos enquadramentos legais, modelos de intervenção e iniciativas destinadas a promover e apoiar a cidadania e os direitos de personalidade das pessoas com deficiência, dos quais apenas destaco alguns. A prestação social de inclusão, o modelo de apoio à vida independente, a promoção das acessibilidades, através do Decreto-Lei 125,
alteração e aprofundamento daquilo que é a escola inclusiva, o maior acompanhado, um conjunto de medidas que fazem toda a diferença no cotidiano destas pessoas e das suas famílias e que importa, tal como foi dito pelo orador anterior, importa afirmá-las, importa concretizá-las no cotidiano de cada um que dependem destas medidas. Por último, referir-vos que o INR lança anualmente, através de concursos, prémios que visam incentivar a produção de conhecimento científico, a investigação e desenvolvimento de produtos nas áreas da deficiência, da acessibilidade e da inclusão, bem como a sensibilização da opinião pública para os direitos e participação das pessoas com deficiência. São eles os prémios cartaz de 3 de dezembro, o Prémio Inovação Tecnológica Engenheiro Jaime Filipe, o Prémio para as Ciências Sociais, que nas suas edições de 2019 irão atribuir um prémio de cerca de 11.500 euros, além de outros prémios não pecuniários e de certificação aos vencedores sobre os protótipos e as intervenções e projetos que desenvolveram. Ou seja, deixo-vos aqui esta informação, porque admito que de entre vós existam pessoas que trabalham exatamente nestas áreas de investigação e que possam estar interessados em se candidatar. Mas referir-vos também que utilizamos este mesmo instrumento para a sensibilização e consciencialização quanto aos direitos e à necessidade de alterarmos a cultura de cidadania vigente. E para isso temos o concurso Escola Alerta, o qual visa incentivar as crianças e toda a comunidade escolar para identificar e eliminar barreiras físicas, sociais, comunicacionais existentes nas escolas e na comunidade, mobilizando para a defesa e igualdade de oportunidades e de direitos. E igualmente relevante é o Prémio Praia Mais Acessível, o qual tem por objetivo distinguir as praias nacionais, costeiras ou do interior, as quais poderão ser galardoadas com bandeira praia acessível durante a época balnear, desde que evidenciem as melhores condições de acessibilidade, constituindo-se, desse modo, como práticas de referência nacional pela qualidade usufruto da sua oferta de serviços. Eu diria que, como referência nacional e não só, acrescentava, mesmo com referência internacional, porque sabemos que os nossos colegas do Turismo Portugal têm levado além fronteiras exatamente este exemplo para partilhar com muitos outros países. Dizer-vos ainda que vou escusar-me de prescindir e de falar noutras medidas e iniciativas, nomeadamente as relativas ao sistema de produtos de apoio, matérias estas que irão ser abordadas pela minha colega, ser a chefe de divisão do Gabinete de Investigação e Desenvolvimento, a doutora Ana Rita Vilhena, que irá estar no próximo painel e que ela, com muito mais propriedade, abordará esta matéria. Dizer-vos que reafirmo aquilo que é o princípio fundamental, um dos princípios fundamentais da ação, que é a transversalidade da intervenção, aquela que partilhei aqui de forma muito resumida convosco, mas aquele que é o trabalho que nós tentamos no dia-a-dia implementar, para vos dizer que, para mudarmos aquilo que se coloca como fator crítico de sucesso para o desenvolvimento social, só o conseguiremos fazer a interação institucional, seja ela pública, privada, na interação com os cidadãos, e por isso este tem sido o esforço de, em todas as medidas que temos vindo a desenvolver, quer em aspectos mais endógenos, quer nos aspectos mais transversais, como a legislação, temos, no máximo das nossas possibilidades, tentado chamar à coação, temos tentado mobilizar a intervenção de todos os atores em presença. Muito agradeço a atenção que me dispensaram, agradeço já, se possível, o envio das conclusões que vierem a conseguir obter nos trabalhos de hoje e reitero total disponibilidade do Instituto Nacional para a Reabilitação para aquilo que entendam que possamos, de alguma forma, contribuir e ajudar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Humberto Santos, e aproveito, antes de passar a palavra ao próximo interveniente, para saudar os meus colegas, membros dos órgãos sociais e presidentes de outras associações de doentes que a Liga também representa,
Saudá-los também, agradecer a vossa presença e, sobretudo, que aproveitem para levar para junto das vossas associações também estas mensagens aqui deixadas nesta sessão de abertura e certamente todos juntos e articulando os nossos esforços com as várias entidades poderemos fazer um melhor serviço. E na impossibilidade de estar presente, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia deixou-nos uma mensagem em vídeo. Estão a decorrer simultaneamente as jornadas de outono da Sociedade Portuguesa de Reumatologia e por esse motivo não foi possível estar aqui presente, mas não, mesmo assim deixou-nos a mensagem em vídeo que eu peço que passem a emitir. Caros amigos, é com muita pena minha que não poderei estar presente enquanto Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia no 22º Fórum de Apoio ao Doente Reumático organizado pela Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, mas infelizmente, por causa das eleições, nós tivemos que alterar a data das jornadas de outono da Sociedade Portuguesa de Reumatologia para esta data. É muito importante para nós reumatologistas esta ligação umbilical entre a Sociedade Portuguesa de Reumatologia e as associações de doentes, nomeadamente a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. Nós somos bons parceiros porque vivemos para ajudar e para melhorar a vida dos doentes reumáticos. O tema da incapacidade e da capacidade do doente reumático é para nós um tema fundamental e estaremos sempre ao vosso lado e ao lado da Liga para todos os eventos e para todos os projetos que se foquem no doente e se foquem na melhoria da capacidade do doente a intervir, quer em termos familiares, quer em termos pessoais, quer em termos sociais. Com isto gostava de vos desejar um excelente fórum e que seja muito produtivo em termos científicos e que saibam sempre que a Sociedade Portuguesa de Reumatologia e os reumatologistas estarão sempre ao vosso lado, sempre que deles necessitarem para qualquer situação. Muito obrigado e um excelente fórum. Voltando agora então à emissão do vídeo Um Dia na Vida, o vídeo foi gravado em inglês porque faz parte de uma campanha internacional, mas nós temos com legendagem em português e vai ser também disponibilizado nos nossos canais de comunicação. When you're a child, your mom is like a superhero to you. And my mom really does a lot, and she's so inspiring. So seeing her in a weaker state is not easy because I know she would like to do more, and because that's not the image I created of her in my mind. But she is still a superhero. I love my work and my employers are great. They allow me to teach by e-learning, which means I only have to travel to Coimbra once in a while. I don't have to be here all the time. I can teach by internet if I'm not feeling well. However, I had to fight very hard with the Portuguese system to get this accommodation. If you are out of work for a month with an illness, you have to sit before a commission to examine if you really can't work and prove what you can or cannot do. Gabriela, o meu filho hoje não foi e não vai, que ele ontem à noite estava com febre. My work as a historian requires many hours spent reading and researching in libraries and archives. This can be very tiring, but it's vital work for my lecturing. Fora, alguns de vocês vêm e fazem o carro, nem a Sá da Bandeira vai estar a acesso. The disease makes it hard, but I want to go on working, giving classes and researching for as long as I can. I try not to let Sjogren's rule my life. I have to cope with it, but I'm the one in command. The commute from Lisbon to Coimbra can be difficult because it involves a subway, a train and a taxi journey of over 2.5 hours.
Sometimes the escalators don't work, and after a long day of traveling and teaching, I find it difficult to walk up and down stairs. My husband and I had thought about adoption since we met. It was something both of us really wanted. And then came the symptoms and the diagnosis. But it couldn't make us give up on such an important issue. And we went ahead and we adopted our son. He was 21 months old when he arrived in our lives. He's 6 now, and we couldn't be happier. It can be difficult getting my son ready for his activities, but I enjoy helping him out, as well as I enjoy being with him, playing with him, being his mom. I have to make choices and decide where I use my energy, and I have to let go of some things. For instance, if I have my little boy's toys neat and tidy, then my things won't be. Priorities have to be established, and my family is always the priority. Excelentíssimo Sr. Dr. José Manuel Rocha Nogueira, Excelentíssimo Dr. Humberto Santos, excelentíssimos colegas das associações de doentes, estimado público, o que distingue o Dia Mundial das Doenças Reumáticas dos restantes dias do ano é a possibilidade de mobilizar a atenção da sociedade em geral e dos decisores políticos para os problemas que as pessoas afetadas por estas doenças enfrentam. Este ano, o ênfase da campanha internacional, mobilizada pelo LAR, recai na importância do apoio dos empregadores e da necessidade de políticas laborais que permitam que as pessoas com doenças reumáticas e musculoesqueléticas trabalhem. Apesar de ser um direito constitucional e de algumas medidas para os trabalhadores com deficiência ou doenças crónicas estarem contempladas no Código do Trabalho, muitas das pessoas com doenças reumáticas debatem-se diariamente com o dilema entre a determinação em manter a sua produtividade, os apoios disponibilizados para o fazer e a sua condição de saúde. Sabemos que as perturbações musculoesqueléticas são causas importantes de perda de saúde dos portugueses e que se encontram entre as principais causas de anos vividos com incapacidade. Assumir incapacidades não é fácil. Seja em primeira instância para o sujeito que se vê obrigado a alterar o seu projeto de vida, com todas as implicações emocionais e sociais, seja pelo inerente percurso nas entidades responsáveis pela avaliação e decisão, necessário para a procura de apoios que permitam continuar a exercer uma ocupação profissional. Por outro lado, nem sempre é fácil a aplicação da legislação existente, o acesso aos apoios previstos ou a implementação de políticas que contribuam para uma melhor saúde ocupacional, com a melhor prevenção das lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho e com medidas que contemplem a saúde ocupacional dos trabalhadores e com doença reumática. Quando todo este complexo falha, e falha com alguma frequência, as opções possíveis são o desemprego, a incapacidade temporária ou prolongada para o trabalho, com o agravamento da situação económica destas pessoas com doença crónica e sobrecarga para a segurança social, culminando frequentemente nos pedidos de reforma antecipada por incapacidade, de concessão muitas vezes limitada. Estimam-se que as perdas de produtividade por faltas ao trabalho de doentes reumáticos se aproximem dos 204 milhões de euros por ano, continuando as doenças reumáticas a ser a principal causa de absentismo laboral de reformas antecipadas que custam mais de 900 milhões por ano. Foi reconhecendo a relevância destes problemas que a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas organiza neste dia 12 de outubro o seu 22º Fórum de Apoio ao Doente Reumático sob o tema Viver em Incapacidade e no qual pretende partilhar e proporcionar a reflexão sobre medidas de apoio disponíveis para estas situações, incluindo as necessidades educativas das crianças e jovens com doença reumática frequentemente esquecidos. Recorde-se que, no caso da artrite reumatoide, o acesso a medicamentos inovadores permitiu aos doentes manterem-se ativos, gerando 240 milhões de euros em rendimento adicional para si e para as suas famílias. Enquanto esperamos a descoberta e acesso à medicação inovadora noutras doenças reumáticas, há que apostar na capacitação para o exercício da atividade profissional. É, portanto, importantíssimo continuar a trabalhar
nesta área para reduzir o impacto e carga global das doenças reumáticas e musculoesqueléticas na sociedade e, sobretudo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por estas doenças. Assumir a deficiência é, no fundo, assumir uma outra forma de ser eficiente. Fica aqui a mensagem a todos. Muito obrigada pela vossa presença.